Amados, a palavra de Deus, em Efésios capítulo 3, verso 14, por causa disto, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, aleluia, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você será em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória seja dada a Deus. Amados, eu quero dar um tema a essa palavra, que é o propósito da igreja na terra. Amém. O propósito da igreja na terra. Quero antes aqui de algo muito interessante que a gente vai ver aqui agora, que é o seguinte. Glória seja dada a Deus. Paulo escreve aos Efésios para o povo judeu e também o povo gentio que aceitaram Jesus, e que ele vem tratando e conversando com a igreja, e ele começa a falar sobre a edificação do corpo de Cristo. Ele enfatiza a responsabilidade do crente em andar de acordo com a vocação que fomos chamados em Cristo Jesus. Amado, ele está falando, observe, para o povo de Éfeso, mas ele está falando para nós hoje, que essa é muito atual, porque nós temos que olhar o que ele está passando. Está em capítulo 4, verso 1. Em Efésios, ele não foi escrito para corrigir erros em uma igreja local, não, mas para prevenir problemas na igreja como um todo. Não era só a questão do problema local da igreja, mas ele trouxe o conjunto de tudo nesta epístola aos Efésios, muito rica para todos nós, como igreja que nós somos. Por isso a igreja hoje faz 3 anos aqui em Maricá. Eu louvo a Deus porque aqui o pastor tem pregado a palavra simples do Evangelho, passado a cada um, não com firulas, não com outras situações, não com emoções, para pegar ninguém pela emoção, não. É a palavra, porque a palavra é que liberta, a palavra é que dá vida, a palavra é que nos torna forte, a palavra que nos faz mais que vencedor de Cristo Jesus. Aleluia. Então ele vem para encorajar a igreja como um todo, encorajando o corpo de Cristo a amadurecer nele, em Cristo. Foi também escrito para fazer com que os crentes se conscientizem de sua posição em Cristo, porque isto é a base para as suas ações em todos os aspectos da vida. Nós temos sempre que olhar para esse crivo. Eu estou na igreja, eu sou crente, eu canto louvores,
louvo a Deus, dou glória a Deus e aleluia, eu oro. Mas isso, irmãos, tem que se estender para nossas vidas lá fora. Porque lá fora, irmão, que a guerra é cerrada. A guerra se intensifica. Na igreja aqui, hoje está aqui, irmão, as labaredas está aqui, meu irmão está quente, oh, glória a Deus por isso. Aleluia! Porque quando nós nos reunimos aqui para adorar um Deus todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder, é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então ele começa a falar lá no capítulo 2, versos 8 e 10, e no capítulo 4, versos 1 e 13, de 1 a 3, ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Aleluia! Amado, quando nós andamos olhando para Jesus e vivendo a palavra, nós vivemos boas obras. Não adianta, irmão, dizer que faz uma obra, que vive fazendo algo, mas não anda quando as pessoas não estão nos vendo. Amado, ser verdadeiramente um discípulo é quando ninguém está olhando para nós. Porque Jesus, ele está nos observando, ele olha para nós, ele está sempre com nós. O Espírito Santo está sempre em nossas vidas. E ele olha tudo e até se entristece quando nós praticamos algo que não é para a glória de Deus. Aleluia! Temos que andar. Então ele vem falando todas essas coisas. Ele roga-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Capítulo 4, verso 1 e 3. Então, no capítulo 6, Efésios, irmão, é tão lindo quando a gente olha e vê. Ele mostra que mesmo que os crentes sejam abençoados, e somos, com toda sorte de bênção, somos, porque o Senhor assim diz e assim é. Deus tem nos abençoado, irmãos, e muito, e como tem nos abençoado. No verso 1 ao 3 ele fala isso, no capítulo 1, verso 3. A batalha, ele começa a dizer, mesmo com tudo isso, há uma batalha espiritual e é ainda uma experiência diária do cristão no mundo. Então, a batalha, eu sou de Jesus, não tem luta, não vai adoecer, para com isso, irmãos, para com esses negócios. Nós estamos aqui, irmão, porque se você olhar, a minha vida está maravilhosa, irmão, se prepare, porque aquele que é do Senhor, amada, a palavra diz que será perseguido, será odiado, ninguém vai gostar, e você vai ter luta, e luta, muita luta, mas você sabe que não pode olhar para trás, e olha só para Jesus, dizendo, Jesus está na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E no mesmo capítulo 6, tem batalha? Tem, mas aí ele ensina no capítulo 6, é o conselho mais claro de como ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Lembra as batalhas? Lembra as lutas? Então, mais do que toda a armadura. Amado, isso é espiritual, amado. Amado, enquanto nós, igreja, estamos dormindo, tem pessoas aí, irmão, pregando heresias e batendo na nossa porta, entregando até cartinha, como nós hoje, eu entreguei para minha esposa hoje. Estão fazendo cartas para falar que Jesus morreu. Agora eles falam também que Jesus ressuscitou. É um perigo. Seita, batendo na porta. E é terrível, porque eles não professam o mesmo Deus que nós. E o que nós estamos fazendo como igreja? O que nós temos feito, irmãos, esse tempo? Então, como igreja, nós precisamos entender o propósito que Deus quer para a nossa vida. O que Deus precisa é que nós nos coloquemos na posição, como a irmã bem falou aqui. Eis-me aqui, diz
para o Senhor, você e eu. Então, irmãos, o principal propósito da igreja é trazer honra e glória ao cabeça, a Cristo Jesus. O propósito da igreja não é para que eu ganhe uma casa, não é para que a minha vida fique uma melhor vida, não é para que eu vença alguma coisa, não é para que eu tenha galgue alguma coisa na vida, para que eu conserte as coisas, não é isso. Igreja, a propósito da igreja é para glorificar Deus em todo o tempo. Então a igreja assim o faz quando cumpre dois propósitos relacionados com o plano de Deus para o mundo. Deus tem um plano, irmão. Quarta-feira foi pregado através da nossa irmã, muito usada, evangelista. Ela está ali, a irmã Jéssica, uma bênção. Eu digo a você, olhe, veja, Deus está falando algo tão grande. Quando ela pregou, eu chorei, porque Deus tinha me colocado essa palavra no meu coração, irmãos. A igreja, irmãos, o Senhor está voltando, Ele está à porta, não brinque com a salvação que há em Cristo. O que nós temos feito, irmão, como igreja, quando a igreja não entende isso, ela está sempre unida a uma felicidade que o mundo não tem aí fora. Pode fazer a melhor festa, é engano, é uma alegria mentirosa, porque a verdadeira alegria é aquele que professa Jesus e vive para Ele e para a glória dele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem um plano. E quando a gente está na igreja, irmão, a gente precisa entender isso. Nós precisamos abrir a boca, porque se nós não abrirmos a boca para pregar o Evangelho e falar do Senhor, se Jesus vive e reina na nossa vida, mas eu não sei, sabe do que Ele fez na sua vida, isso já é maravilhoso. Eu não sei, sabe? Jesus, quando teve Gadara, aquele endemoniado que ele foi até ele, estava no sepulcro, ele queria ir com Jesus, ele queria estar com Jesus. Jesus disse: não, vai para os teus, vai para a tua parentela e mostra a ele e fala do que Deus fez na sua vida. Irmão, não se cale diante de ser, não. Se vem falando, olha, fala o que quiser, o meu Jesus, o Espírito Santo vive em mim. Aleluia! Não retroceda, não tenha medo, não se abata, apenas diga: o que Jesus fez na minha vida não é o que você fala que vai tirar o que Deus fez por mim. Eu creio no meu Jesus, que morreu e ressuscitou, e Ele está à destra do Pai. Ele intercede por mim em tudo que eu faço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O primeiro propósito, irmão, não é a gente ficar aqui. Não, o primeiro propósito da igreja. Aleluia. Em relação ao mundo, é o evangelismo da palavra. É nós falarmos do Evangelho da salvação. É mostrarmos a palavra de Deus através da nossa vida. Aleluia. Este plano de Deus é citado na grande comissão que o próprio Jesus disse aos seus discípulos. E ele diz para mim e para você também: eu vou para a igreja só para louvar e vir para casa. Pare. Você é membro do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos aqui, como eu estou vendo um monte de gente linda de Jesus, aqui está a igreja de Cristo. Aleluia. Mas quando eu saio de perto dos irmãos da Lavareda que tem aqui, meu Deus, então eu saio, mas eu saio cheio do Espírito Santo e da palavra para ser um membro do corpo de Cristo, aonde eu estiver. Não é só na igreja, é em todo lugar. Lá em Romanos, no capítulo 28,
Aleluia. No verso 19 e 20 diz assim: portanto, ele vai fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Você diz amém. Amado, quando nós nos colocamos fazendo isso, ele disse: eu estarei convosco. Não foi ninguém que disse isso. Foi o próprio Jesus que disse. Mas observe, existe o id. Existe o id. Esse id é para mim e também é para você. Não é só para o pastor, o evangelista, ao irmão em Cristo Jesus. Você é a pessoa que Deus quer usar aonde muitos não vão poder chegar. Tem que usar a tua vida, através da minha vida e da tua vida, fluir de dentro de nós o que há de melhor em mim e em você. Porque a palavra, quando nós entendemos e nos alimentamos dessa palavra que é o Evangelho da salvação. Aleluia! Aleluia! E esta comissão, ele deu isso. Não foi abolido. Acabou, não. Continua. Isso nunca foi abolido e não será até que o Senhor leve a sua igreja, leve para os céus, arrebate a sua igreja. Mas enquanto Ele não levar a igreja, nós estamos aqui como soldado de Cristo para fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Aleluia! Aleluia! O plano de Deus é fazer discípulos de todas as nações. E isso foi feito de duas formas: batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. O batismo, irmão, não é uma consideração opcional. Aleluia. Não é. É do Evangelho. Você que já ouviu a palavra, você que entendeu a palavra, está dentro da igreja, está ouvindo toda hora a palavra sendo falada, mas não tocou ainda no coração. Sabe, eu participei do batismo de duas meninas, que não foi o emocionalismo, não foi as firulas que muitos estão fazendo, não foi as cantigas, não foi apenas o desejo delas de dizerem: eu quero descer as águas, eu quero fazer parte disso. E foi tão lindo ver aquilo. Sabe, isso é uma parte vital do evangelismo. Eu já fui evangelizado, eu já fui evangelizada. E aí, por que não toma? Isso, o batismo salva? Não, mas isso, irmãos, é o que o Senhor manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque através do batismo, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte. Há uma identificação. E você precisa entender o que Jesus sofreu, o que Ele passou por nós. E quando você desce as águas, você está dizendo: eu me identifico com o Senhor Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando eu desço as águas, quando você desce, é o sepultamento do velho homem. E quando ele te levanta, você se levanta, sabe, cheio, entendendo o que é o batismo no Espírito Santo, o batismo do descer as águas. Então quando você vê isso, você sente uma alegria na alma e no coração, porque você se identificou com Ele na sua morte, no seu sepultamento e também na sua ressurreição. E agora, você é membro da igreja,
universal. Mas como? Porque a igreja universal, irmão, é a igreja nossa que o Senhor criou. Porque aonde tiver um irmão, em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, que desceu as águas, sepultou o velho homem, entregou a sua vida, se identificou com Jesus na sua morte, na ressurreição e no seu sepultamento e na ressurreição, ele é nosso irmão em Cristo e ele é aquele que o Senhor chamou para uma grande e maravilhosa obra. Aleluia! Você se identifica? Aleluia! Deus é maravilhoso, porque Ele é bom. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada a Deus. Aqui está quente, irmão. Bem é quente, mas é abençoado. Amém? Glória a Deus. Deixa eu botar aqui para ver. Porque se tirar esse vento, aí, misericórdia. Agora é Deus aí, igreja. Ô, glória! Ô, glória! E quando você entende isso, irmão, você deseja ser identificado com a igreja local. É um desejo. É um desejo que você sente. Você foi evangelizado. Você recebeu a palavra, agora você entendeu e desceu as águas. Aleluia! E quando você faz isso, você precisa entender que por mais que a gente precise aprender mais do Senhor, para que a gente possa crescer no conhecimento da palavra. E isso faz com que muitos que ainda não entenderam que tem áreas da minha vida e da sua vida que precisa ouvir a palavra constantemente, toda hora. Para quê? Para ver uma mudança, para ver uma entrega, para entender que precisam realmente mudar, ser transformado. Então isso, a descer as águas, está tudo bem, abandona a igreja e vai embora. Aonde está isso? Porque aquele que desce consciente as águas, passa pelo batismo e recebe esta alegria de ser identificado como verdadeiro irmão em Cristo, com a igreja local. Ele se torna uma pessoa que vai fazer a diferença onde estiver. Porque ela entendeu que a sua alegria está no Senhor. Então, irmão, assim a igreja, sabe quando um pai responsável não só traz um filho ao mundo, mas ele também dá o necessário para o crescimento do seu filho, com amor, com dedicação, fazendo tudo o que é necessário. Para quê? Para que o filho cresça. Assim, irmão, é a igreja. O ensino deve acompanhar o evangelismo para que o Filho de Deus possa aprender tudo o que Deus espera dele e o que providenciou para ele. O desejo, irmãos, que o Senhor possa colocar em nosso coração é de buscar mais de Deus e ler Bíblia. Não pare de ler a palavra. Não pare de ler a Bíblia. Aleluia! Porque isso faz parte, aleluia, faz parte do IT, aleluia. E o outro propósito da igreja em relação ao mundo é a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso nós vamos ler aqui em Efésios. Leia, veja. Ele quer que nós sejamos edificados na palavra. Efésios capítulo 4, verso 12. Aleluia. Diz a palavra de Deus, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando a pessoa está na igreja, irmão, você tem que dizer a Deus:
o que queres que eu faça? Faça. Seja solícito. Sirva. Sirva o Senhor na igreja. Sirva com alegria. Faça as coisas porque o Senhor está chamando a gente para fazer um serviço. Nós estamos para servir ao Senhor em serviço com a nossa vida. Isso faz parte da edificação que o Senhor quer para a igreja. Os santos precisam ser edificados para os dois objetivos, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Os crentes que formam a igreja precisam ser edificados para que possam realizar tudo que Deus lhe deu para a vida cristã e para que alcance a maturidade, aleluia, espiritual. Amado, o povo está de fora. Quando fala de evangelismo, irmão, é uma luta. Ah, mas eu não sei, não venha. O corpo de Cristo precisa estar junto. Precisamos estar, irmão, nessa batalha, essa batalha de ordem espiritual como igreja. A igreja de Cristo tem um propósito, e o propósito é a evangelização de almas. Quando nós falamos evangelização, a evangelização consiste em pregar, consiste na pregação do evangelho cristão, levar a mensagem da salvação trazida por Jesus Cristo, segundo a fé cristã, através da sua santa e poderosa palavra. Aleluia! Se nós não entrarmos, irmão, por isso a gente vai dizer que eu estou fazendo como igreja, que eu e você estamos fazendo. Porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não entenderam que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 10, verso 13 e 14, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram, nem falar ainda? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos, irmão, viver o Evangelho. Precisamos levantar a bandeira do Evangelho, irmão. As coisas estão feias. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Olhe para o alto e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vou falar. Ah, mas vão ridicularizar. Vão fazer coisas de mim, vão rir de mim. E daí? Tome posição. Porque aquele que negar o Filho, nega o Pai. Aquele que negar o Senhor Jesus diante dos homens, o Senhor também os negará diante do Pai. A luta é grande na escola que você está passando. Levante a bandeira. Amém. Fique se escondendo. Não fique dizendo que você é assim, é desse jeito, é daquele. A da igreja é crente, fora da igreja se dar com o mundo. Aí você não é crente, você não é quente nem é frio, é morto. Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Ele fala isso, a palavra de Deus. Precisamos evangelizar, precisamos viver o Evangelho, precisamos realmente entregar a nossa vida por um bem maior, por um propósito maior, que é glorificar o nome do Senhor e pregar o plano da salvação de Deus para a humanidade. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada a Deus. O serviço que Deus quer, irmãos, que nós venhamos desempenhar através da igreja local, possa ser alcançada na minha e na sua vida. Que a gente possa viver a palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém. Paulo, ele ora 2 vezes. No capítulo 1, verso 15, ele ora uma oração de conhecimento. Lá no capítulo 3, quando nós lemos, ele focaliza o amor em Cristo Jesus. Irmão, nós estamos realmente amando nossos irmãos? Será que nós amamos ou nosso amor é fingido? Será que nós temos verdadeiramente dado ao Senhor a alegria de sermos verdadeiramente discípulos dele, porque ele sabe todas as coisas? Se você tem algo com alguém dentro da igreja, coloque o joelho no chão, faça
um propósito diante de Deus para com aquela pessoa, procure fazer mais. Se você acha que já fez bastante, faça mais. Se você acha que você já está bem, eu já fiz tudo, eu faço isso, eu faço aquilo na igreja. Irmãos, tudo que nós vamos fazer não é nunca demais. Nunca será demais. Porque o Senhor já pagou um alto preço. Ele sim fez tudo. E nós compete como igreja. 3 anos aqui. 3 anos de existência. Que a igreja aqui, irmãos, possa ter esta oração que Paulo fez. Que tenha o amor de Deus na minha e na sua vida, por todos os homens e mulheres e por todos os irmãos em Cristo, vivendo em unidade, vivendo em amor, vivendo para fazer a vontade dEle, viver para Ele, porque é isso que o Senhor quer. Aleluia. A edificação refere-se ao ato de construir. Construa algo na sua vida espiritual, irmão. Que venhamos construir isso dentro de nós. O amor aos nossos irmãos. O amor pelas vidas que estão aí fora. Para aprendermos a palavra. Aceitei Jesus, aí vou viver. Não, agora que a gente vai mergulhar na palavra. Vocês têm aqui o pastor Sandro, que é uma bênção. Tem outros irmãos que são bênção. Eles estão falando da palavra, irmão. Como essa palavra, e diga: Jesus, eu preciso de mais. Eu preciso, Senhor, aprender mais. Porque eu preciso fazer o que o Senhor quer que eu faça, que é pregar a tua palavra, viver o evangelho e evangelizar aqueles que ainda não te conhecem. Aleluia. Glória seja dada a Deus. É construir, fortalecer e aperfeiçoar algo ou alguém. E na Bíblia é frequentemente associada à construção de um relacionamento com Deus. Aleluia. Irmão, não há edificação se nós não temos um relacionamento com Deus. Eu preciso ter, você precisa ter. Busque mais de Deus nas suas orações. Busque mais de Deus na palavra. Busque mais de Deus em todos os aspectos. Para quê? Para que você seja uma pessoa que até fora da igreja você é um verdadeiro discípulo de Jesus. É um servo de Deus. É uma serva de Deus. E que faz a vontade dEle. E vive para a glória dEle. E louvor do Senhor que nos chamou. Se a minha vida, irmão, não é para louvor da glória de Deus. Na igreja tudo bem, está todo mundo vendo, e fora o Senhor vê todas as coisas. E o Senhor é aquele que dá todas as coisas. Todas as sortes de bênçãos o Senhor dá, é verdade. Isso é uma verdade. Mas as lutas vêm, as batalhas vêm. E o Senhor manda que nós venhamos surgir, sabe, vestir a armadura espiritual para a batalha. Quantas pessoas estão dentro da igreja sem armadura, sem nada, porque não quer. Precisamos buscar mais e viver mais a palavra, porque o id é pregar o evangelho, viver o evangelho e ensinar. Nós precisamos aprender todos os dias. Eu já sei, não sabemos de nada. Precisamos buscar mais de Deus para esses fins de tempo que está aí. Aleluia. 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 Esse crescimento, relacionamento com Deus, ao crescimento espiritual e à construção de uma comunidade de fé, ou seja, igreja. Quanta luta o pastor passa, quanta luta os irmãos, as praças, nos lugares, nos guetos, aonde for. Vamos, irmãos, vá com alegria. Levante a bandeira do evangelho. Mas eu não sei pregar. Mas você sabe estar ali dizendo: Jesus, hoje, Senhor Deus, usa cada meu irmão, a minha irmã, Senhor Jesus, para resgatar essas almas que não me conhecem ainda. Ore,
Faça algo. Quando cantar louvor, seja você aquele que canta fervorosamente, dizendo: Jesus é o meu guia. Ele é o meu guia. Porque Ele é o nosso guia. A igreja, irmão, nós precisamos sair desse negócio de viver dormindo espiritualmente e levantar as mangas e ir para a luta. A igreja está aí. Louva a Deus por esse povo que está aqui. Mas nós, irmãos, o que nós temos feito? Nós temos que evangelizar. Falar o evangelho da salvação. Confrontar aqueles que ainda não conhecem ou aqueles que vêm dizendo coisas contra o nosso Jesus e você dizer: não, não, o meu Jesus, Ele é o meu único Salvador da minha vida. Porque Jesus é maravilhoso. Aleluia. Precisamos, irmãos, como igreja, aprender mais, ensinarmos uns aos outros, porque eu preciso de você, você precisa também de mim como irmãos. Irmão, eu preciso muito de você. Há momentos que a minha vida tem luta, você acha que não? Sabe quem te fortalece o outro irmão? É aquele que dá o braço para ouvir o irmão, para dar a mão e dizer: irmão, você não está sozinho. É Jesus falando. Diz: olha, eu estou contigo nessa luta. Não desmoreça, não se entristeça, mas eu estarei contigo orando e dizendo: nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, e nós somos família de Deus, e nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. É falarmos salmodiando, sabe, louvando, pregando, falando da glória, falando do poder, falando das maravilhas, falando do que Jesus fez. Porque se eu for falar do que Jesus fez na minha vida, eu vou passar mais de muitas horas falando, porque o que Jesus fez na minha vida não tem preço. Aleluia! Jesus, Ele mudou a minha história, mudou o meu viver, mudou o meu tudo. Ele mudou a minha vida. Obrigado, Jesus. Então, quando não tiver nada, fale do que Jesus fez na sua vida. E não deixe que ninguém fale ao contrário. Diga: olha, o que Jesus fez na minha vida. E Jesus faz, porque Ele é eterno. Ele é maravilhoso. Esta igreja, 3 anos. Eu creio, irmão, pela fé. Pela fé, irmãos. A fé é aquilo que a gente espera. Não vemos, mas eu espero. Eu fecho. Eu projeto a minha fé. A sua fé e a minha fé tem que ir além do que os olhos humanos veem. O seu parente, aquele que está dando problema, aquela situação tão difícil dentro de casa. Aí você olha e diz: as pessoas veem uma pessoa toda torta, vê uma pessoa bêbada, vê uma pessoa só misericórdia. A sociedade já não quer, mas você vê uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, se ajoelhando diante do Senhor e dizendo: Deus, me perdoa, porque eu pequei, e eu reconheço os meus erros. E alguém falou para mim que o Senhor é o Deus da minha única salvação. E é isso, irmãos, que eu vejo a minha família. Eu creio, todos hão de entregar a sua vida nas mãos. Os olhos não veem por isso, mas pela fé. Eu já estou projetando minha fé minha. Não deixe que poupe a sua fé. Creia, porque o Jesus que me chamou e te chamou, Ele é
poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Por isso, desde o verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde, irmãos? Em você, em mim. Você crê nisso, irmão? Está se entristecendo por causa de coisas passageiras, vai passar. Tudo na vida passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Fortalece, Deus, a tua igreja. Que saiam daqui, meu Senhor da glória, com essa palavra dizendo: eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou, com meus irmãos, a igreja de Deus. A igreja de Cristo. Aleluia! O mundo não entende. O homem mais bilionário do mundo não pode comprar isso. Todo o ouro da terra também não pode. O homem mais poderoso pode chegar com quiser uma ilha, 200 ilhas, não pode. Porque o Senhor já pagou um alto preço. E é a graça. Eu não mereço nada, Senhor. Mas o Senhor tem me dado tanta coisa. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia, por esse calor. Obrigado por tudo, Pai. Faz de nós, Senhor Deus, um vaso de valor. Mulheres e homens, crianças, jovens, cheios do Espírito Santo, para pregar o Evangelho da salvação com autoridade, com intrepidez, olhando nos olhos com labaredas de fogo, dizendo: Jesus há de te libertar. Aleluia! Porque só Jesus liberta. Aquele que ainda não deu o passo e está dentro da igreja achando que está passando, não faça isso. Entregue a sua vida, diga: Jesus, faz eu sentir, Pai, igual aqueles que estavam de caminho a Emaús, lá em Lucas 24, 13, 36, vocês lembram? Haviam 2 homens que estavam voltando, saindo do lugar da adoração, saindo do lugar onde não deveria nunca sair. Eles estavam saindo. Quantos estão abandonando e indo embora? Mas eles estavam seguindo, indo embora, triste, cabisbaixo, tristonho, conversando. Sabe, eles estavam confabulando um com o outro, eles estavam ali dizendo coisas, eles estavam ali tudo triste. Aí de repente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, ele vem. Ah, meu Deus, esse Jesus é bom, é maravilhoso, é poderoso, é grande, é excelso e nunca nos deixa só. Aleluia! Lá vem Jesus com eles, conversando, e começa a conversar com eles, e pergunta: por que estás cabisbaixo, tão triste, tristonho, sabe, de cabeça baixa, aquele que um dia viu tantas coisas. Eles viram os milagres, eles viram as maravilhas, e agora vão voltando triste. Quantas pessoas estão assim, abandonando a igreja, achando que é isso. Igreja, irmãos, é quando você entende o plano de Deus para a salvação da humanidade. Não é a minha alegria, a tua alegria. Não é sobre eu, sobre você, ou sobre o templo, ou sobre, sabe-se lá o que. É sobre Jesus Cristo. Porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! E ele vai conversando com esses homens. Diz a palavra que 11 estádios armados foram um tempo no sol passando. Aí Jesus começa a conversar. Jesus começa a pregar a palavra. Jesus não falou sobre política. Jesus não falou sobre a soberania dos exércitos.
Jesus não falou de filosofia ou de psicologia. Jesus não falou de nada disso. Ele falou a palavra de Deus. E quando ele vai falando a palavra, aqueles homens ficam impactados com a palavra. Diz a palavra, quando ele chega ao seu destino, já era tarde, já estava escurecendo. E diz a palavra que eles constrangeram. Ah, Senhor, fica conosco, entra em nossa casa. Pai, fica aqui. Pai, vem para cá, fica conosco, porque quando você ouve a palavra e pega ela para dentro de você, você não quer que ela nunca saia de você, você quer que fique dentro de você, para que você, quando abrir a boca, ele diz, não vos inquieteis, não tenha medo do que haver de falar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo, apenas pegue a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Aqueles homens, quando Jesus entra, senta, irmão, pense nisso, leia, se coloque naquele momento, irmãos. Quando você lê a palavra, irmão, se é um deserto, fala, deixa o Senhor, peça a Deus, Deus me coloca ali. Eu quero estar junto. O Senhor é poderoso para fazer isso, você daqui a pouco está dentro. É como se tivesse uma terceira dimensão, você está vendo tudo. Porque você está lendo, você está deixando o Espírito Santo te encher. Então você vê Jesus entrando naquele lugar, com aqueles dois homens que estavam tristes há tão pouco tempo. Agora eles sentam à mesa, de boca aberta, querendo mais. Querendo alimento, querendo a palavra. E quando Jesus dá graças e parte o pão, Jesus vai. Aí agora eles acordam, era Jesus. Ai, meu Jesus, era ele. Aí ele diz, porventura, não ardia em nós a palavra que ele estava dizendo. Amado, essa palavra tem que arder em mim, tem que arder em você. Criança, jovem, adulto, tem que arder dentro de você. E o Senhor fará coisas na tua vida e você verá o que o Senhor vai fazer. Não olhe para o mundo, não olhe para as coisas que aqueles que te cercam, teus amigos, não olhe para eles, mas olhe para o autor e consumador da sua fé e diga, Jesus, eu te amo. Aleluia! Porque Deus é maravilhoso. Que essa igreja venha sentir sempre o arder da palavra dentro do ventre. Paulo diz, tirei de novo as dores de parto, até que dentro de vós, o seu ventre, seja gerado por Cristo. Sabe a palavra? A mudança não é do exterior para dentro, é de dentro para fora. Que você entenda, não queira mudar o estereótipo para mostrar aos outros, mas mude por dentro. E quando você muda por dentro, você pega a capa, tiraram, você dá a capa. Ah, andou 2 quilômetros, você anda mais. Quando alguém fez, você faz. Quando você vem fazendo algo contigo de mal, você retribui com bem. Porque nós estamos cheios da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para fazer a alegria do Senhor. Porque quando Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se alegra, nós somos fortes nele. Que você seja forte em Cristo Jesus, dando primeiro a alegria a Deus com a tua e com a minha vida. Então eu tenho que olhar dizendo, isto glorifica Deus? Não. Exalta o Senhor? É para louvor da glória? Não é. Então eu tenho que rever os meus conceitos, porque eu estou dizendo que sou da igreja tal. Pode ser da igreja tal, mas está deixando de querer ser da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, membro e corpo de Cristo, faz aquilo que agrada a Deus. A minha vida é pautada para Deus. Ninguém está vendo,
mas você é meio doido. Porque aquele crente é doido. Todo crente é doido. Então, olha, aprove a Deus salvar os loucos pela pregação do evangelho. Aí eu sou meio doido, então tá todo mundo ali, mas eu sei que Jesus está comigo, eu tô falando. O Espírito Santo ninguém tá entendendo nada, ele tá falando, porque eu sei que meu Deus Cristo. Eu preciso falar com ele, mas não fala não, vai passar vergonha. Tô nem aí pra isso. Eu quero ver Jesus. Eu quero dizer Jesus. No ônibus, sai obrigado. Tem gente que fica doido. Sou doido com Jesus. Só quem é doido com Jesus entende. Mas, amado, não retroceda. Não dê passo para trás, não. Continua firme. Marchando e dizendo, Jesus, eu olho para ti. Porque o Senhor é o meu general de guerra. O Senhor está à frente, Pai. E o Senhor me chama pelo nome. Eu não quero ouvir nada, apenas a tua voz dizendo, filho meu, Marconi, Sam, Fabiano, Cláudio, Jéssica, Cleiton, Rodrigo, tantos nomes dizendo, vem, porque eu te chamo pelo nome, porque tu és corpo, membro e corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Glória seja dada a Deus. Ah, meu Deus, Deus é bom. E eu quero cantar como louvar esse louvor que fala tudo que eu falei aqui. Aleluia. Quando você disse sim para Jesus, ele te deu um novo coração. Você vai à igreja, irmão. Irmão, quando você estiver com o irmão, se alegra com ele. Quando você for evangelizar, vai com alegria. O mundo sem Jesus, irmão, é uma falsa alegria. Mas você que tem a certeza da tua salvação, diz, Senhor, obrigado. Vai assim marchando, dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Jesus, eis-me aqui, Pai, eu não posso, tudo que eu fizer, não vai Deus pagar nada, porque o Senhor já fez tudo e não tem valor nenhum, Pai, porque o que eu faço, Pai, não é nada, é apenas o que eu tenho que fazer, só isso. Deixa eu fazer mais. E quando eu fizer, Senhor, não está suficiente, eu sei que nada fiz, eu preciso fazer mais. Eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais. Eu preciso abrir mão de muitas coisas mais na minha vida. Eu preciso, Senhor Deus, pensar nas coisas que estão no alto e nunca nas coisas que estão de baixo. Pai, eu preciso, Pai, pregar o Teu Evangelho, viver o Teu Evangelho e evangelizar, Pai. Usa a minha vida, usa o meu ser, para que eu possa ser com o meu irmão um só corpo, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar esse. Recebi um novo coração de Pai. Amém? Um coração que foi regenerado. Um coração que foi transformado. Um coração que agora é inspirado por Jesus. Aleluia. Soberano e eterno Deus. Te damos graças, ó Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Pai, te agradecemos, Pai, pela vida. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia tão lindo. Pai, por mais, Senhor Deus, em culto de agradecimento, de graças a Ti, Pai, por mais um ano, Pai, desse ministério, desta igreja local aqui, Pai, Maricá. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, fortalecimento espiritual, Pai, de cada um que está aqui. Que haja, Senhor Deus, o verdadeiro amor de Cristo dentro de cada um. E, meu Pai, que isso, Senhor Deus, seja, meu Pai, notório a qualquer pessoa, dizendo que ali habita realmente a família de Deus, a igreja do Senhor. Meu Pai, que aqui, Senhor Deus, o Senhor possa levantar homens e mulheres para pregar a Tua palavra, viver a Tua palavra, meu Deus, e evangelizar, meu Deus, aqueles que precisam ouvir a palavra de salvação. Meu Deus, levanta homens, mulheres, jovens, crianças aqui. Meu Deus, continua derramando, Deus, sobre cada um, meu Pai,
o teu Espírito Santo. Pai, dá sabedoria, dá intrepidez, dá autoridade do Espírito Santo a cada um, meu Pai. E que cada um, Deus, que está aqui neste dia, nesta hora, ouvindo esta palavra, meu Deus, ele seja, Pai, canal de bênção, instrumento usado pelo Senhor, vaso escolhido pelo Senhor, meu Pai, para pregar a tua palavra, para viver o teu evangelho e salvar as almas que ainda não te conheceram, Jesus, para o louvor da tua glória. Te damos graças e te agradecemos, meu Pai, por esse tempo, por esse dia, por tudo que o Senhor já fez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor e a Deus toda. Aleluia.